Boa noite, Brapsi. Boa noite, colegas psicanalistas. Hoje eu, Cidelis, estou tendo o prazer de participar aqui nesse seminário da Ibrapsi e para mim é um privilégio estar fazendo parte desse grupo, dessa família tão maravilhosa, onde se aprende tanto sobre psicanálise, que é a Ibrapsi. Então, primeiro, falando sobre o desenvolvimento psicossexual, que é o que nós faremos aqui, nós vamos fazer uma breve introdução, explicando os estágios do desenvolvimento psicossexual que foi proposto por Freud. E vamos destacar a importância da sexualidade na formação da personalidade infantil. Freud desenvolveu o conceito de psicossexualidade infantil com base em sua prática clínica e com base em estudos teóricos, incluindo a observação de pacientes adultos com transtornos mentais e também com análise de seus próprios sonhos e as suas reflexões sobre a sexualidade. E ele também teve sua teoria influenciada por atendimento clínico a pacientes infantis, como o pequeno Hans e o seu próprio pai, a sua experiência infantil com relação ao seu próprio pai. O desenvolvimento psicossexual é uma teoria que Freud descreve como a sexualidade se manifesta ao longo das diferentes fases da infância. E como essas experiências vão influenciar a formação da personalidade. Essa teoria é composta por 5 estágios. O estágio oral, estágio anal, estágio fálico, período de latência e estágio genital. E nós agora, nessa breve introdução, falaremos sobre cada uma dessas fases. Primeiro, o estágio oral. No estágio oral, a satisfação infantil está relacionado à amamentação e a tudo que a criança leva até a boca, como a mamadeira, o peito da mãe, os mordedores, a sucção dos dedos. E esses são métodos que ajudam a criança a ter ali uma satisfação. E onde ela tem uma necessidade natural de sucção nessa fase da vida, que é, além da sucção, também a mastigação. E nessa fase, tudo que a criança encontra, ela vai levar até a boca. Depois vem o estágio anal. O estágio anal é de 1 a 3 anos. Nesse estágio, a criança aprende a controlar as suas funções corporais, e especialmente com relação à eliminação dos resíduos, o xixi e as fezes, os esfíngeres. Freud acreditava que conflitos em torno do treinamento do pinico, porque na época de Freud se usava era o pinico, raramente havia realmente um banheiro, poderia essa fase levar a traços de personalidade, como obsessão com a limpeza ou mesmo com a desorganização. E depois dessa fase anal, que é uma fase onde a criança está aprendendo ali a controlar seus resíduos corporais, as fezes, o xixi, vem o estágio fálico. Essa fase é de grande importância. Nesse estágio, a zona erógena principal são os genitais. A criança, ao tomar um banho,
a mãe fazer uma higiene ali, banhar, trocar de roupa, vai começar a perceber que sente prazer com os seus genitais. E nessa fase vem para nós o complexo de Édipo e o complexo de Elétrica. Por que complexo? Porque é algo complicado de se entender, é algo complicado de se conviver, de lidar. Por quê? Porque a criança nessa fase, ela vai desenvolver sentimentos amorosos pelo seu genitor do sexo oposto. O menino, ele vai desenvolver sentimentos amorosos ali pela sua mãe, de forma inconsciente. E a menina, ela vai desenvolver sentimentos amorosos pelo seu pai. E eles vão também ter um sentimento de rivalidade com o pai que tem o mesmo sexo que eles. Então é muito importante nessa época que haja muita compreensão. É importantíssimo para o desenvolvimento saudável da identidade sexual e moral do sujeito que haja bastante jeitinho para lidar com essa fase infantil, para que a criança entenda e saiba conviver com essa fase, para que ela entenda que o papai e a mamãe são um par e que ele é o filho, que ela é a filha. Depois vem o período de latência, que é de 6 anos até a puberdade. Durante esse período, aquelas pulsões, aquele sentimento sexual, ali aquela descoberta da sexualidade, ela vai ficar adormecida. E o foco principal da criança será em atividades sociais, atividades educacionais, atividades recreativas, arte, esporte. Freud sugeriu que nesse estágio as crianças estarão suprimindo seus desejos sexuais para se concentrar no desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas. E assim elas vão sublimar as suas pulsões. Vão deixar adormecida, esperando uma nova fase onde virá o estágio genital, que é um estágio onde a criança está de 12 até os 18 anos. E esse estágio final do desenvolvimento psicossexual, as pulsões elas voltarão com força total. Por que motivo? Porque os hormônios nessa fase, eles vão se desenvolver de maneira muito grandiosa. O corpo vai começar a mudar, vai haver mudança mental e vai haver mudança física. As meninas vão desenvolver o peito, o menino vai crescer o pênis, ele vai começar a criar barba e as diferenças vão ser perceptíveis. Então, esse estágio onde essas pulsões sexuais são reativadas, o foco vai retornar aos órgãos genitais. E esses estágios anteriores, se foram resolvidos de uma maneira saudável, a pessoa vai desenvolver a capacidade de amar e de trabalhar de uma forma bem produtiva. A importância da sexualidade na formação da personalidade infantil, segundo Freud, está na crença de que essas experiências sexuais e interações ali com os cuidadores durante essas fases moldarão não apenas o comportamento sexual futuro, mas também a maneira como a criança vai perceber o mundo e os traços de personalidade, como fixações, fobias e distúrbios psíquicos, podem resultar em conflitos não resolvidos em estágios anteriores do desenvolvimento psicossexual. Portanto,
Se entendermos esses estágios, nós poderemos compreender a complexidade da formação da personalidade infantil e sua relação com a sexualidade. Agora, pessoal, nós vamos passar para uma outra fase, onde nós falaremos sobre os estágios sexuais. Só que faremos agora uma análise mais detalhada desses 5 estágios psicossexuais. Falaremos agora, então, sobre a fase oral, que é a primeira fase, que vai de 0 a 2 anos, a fase anal, que é a fase de 1 a 3 anos, fálico, que é ali quando a criança descobre a sexualidade, que ela sente prazer, e a latência, depois a genital. Todas essas fases são enfrentadas por todas as crianças. Os estágios do desenvolvimento psicossexual proposto por Freud são: primeiro, o estágio oral. Esse estágio vai ocorrer aproximadamente de 18 meses de vida em diante, até os 2 anos, aproximadamente. Nesta fase, a principal fonte de prazer da criança vai estar na boca. Ela vai querer morder tudo que ela encontrar vai levar à boca. A gente que é mãe sabe que nessa fase é preciso estar ali o tempo todo de olho, colocando a criança numa posição em que ela não coloque coisas que não são assim boas na boca, para evitar acidentes. E as necessidades da criança nessa fase, se não forem atendidas adequadamente, vão gerar fixações relacionadas à oralidade na vida adulta, como hábitos de chupar o dedo, fumar, comer compulsivamente ou até mesmo o alcoolismo. E nessa fase, algumas mães inexperientes, elas vão querer dar muita mamadeira para os seus filhos, porque ela acha que está cuidando. Muitas vezes a mãe, ela tem ali uma dependência emocional daquele filho. Então ela vai ficar o tempo todo ali com ele no colo e toda vez que chorar, ela vai dar uma mamadeira. O que isso vai acarretar no futuro? Vai acarretar que essa criança, quando chegar na fase adulta, qualquer dor emocional que ela tiver, ela vai querer comer alguma coisa, colocar alguma coisa na boca, causando aí a obesidade. E ainda existe um outro fato que acontece ali na oralidade. A mãe que não atende o chamado do filho. A criança chora e ela pensa: eu não vou lá. Essa criança vai ter que aprender a esperar o meu tempo. E aí aquela mãe não vai dar a mamadeira na hora certa. E isso vai causar também um sentimento de abandono, uma angústia, uma dependência emocional naquela criança na fase adulta da vida dela. A fase oral, então, pessoal, é essa aqui, onde tudo as crianças colocam na boca. Depois dessa fase, vem a fase anal. Esse estágio vai ocorrer de 2 a 4 anos aproximadamente, entre os 18 meses até os 3 anos de idade, quando a criança está aprendendo ali a controlar os seus esfíngeres. Ela está aprendendo a controlar quando ela vai fazer cocô, porque antes ela não conseguia isso, ela sujava as fraldas e era desconfortável. Então ela vai ter um prazer enorme em estar controlando esses esfíngeres. Ela vai sentir um prazer enorme em estar controlando esse cocô e esse xixi. E esse prazer está associado à eliminação e à retenção das fezes e do xixi. E o conflito central nesse estágio
é o treinamento para usar o banheiro. E nesses estágios, as demandas parentais relacionadas à limpeza, à higiene, ou seja, a maneira como a mamãe vai lidar com isso, como o papai vai lidar com isso, se eles vão saber tratar carinhosamente a criança para ensinar ela como eliminar de maneira correta aquele cocô, aquele xixi, vai fazer muita diferença na psique da criança no futuro. Então, se essa criança enfrentar muita pressão ou punição nessa fase, vai resultar em fixações relacionadas ao controle na vida adulta. Controle de quê? De pessoas, de coisas. E também a obsessão, muitas vezes com a limpeza, na sua vida adulta. Nessa fase também, mesmo que os pais sejam bons, pode ser que mesmo com todo o cuidado e carinho das pessoas, em algum momento a criança se sinta humilhada por alguém dizer sobre o cheiro ruim ali do cocô. Ai, meu Deus, ai, que cheiro ruim. Nossa, que é isso que você fez, menino? A criança vai se sentir humilhada. Ou mesmo, muitas vezes, a criança, ela vai fazer ali um cocôzinho e ela vai querer presentear a mamãe e o papai com aquele cocôzinho. Ela vai pegar o cocôzinho na mão e vai querer presentear o papai e a mamãe. Por quê? Porque ela não entende. Para ela, aquele cocôzinho ali é um troféu, é algo bom, é algo que ela está fazendo que é positivo. Então, ela quer presentear. E isso pode gerar uma polêmica danada. A mamãe pode até bater na criança por causa disso, ou o papai, porque existem pessoas que são muito rígidas. E nesse momento a pessoa pensa que está ensinando e corrigindo, mas na verdade, sem querer, está humilhando seu filho e causando ali um controle. Porque a criança, ela controla demais aquele cocô. Ela vai ficar com medo de evacuar e de ser corrigida. Então, ela vai segurar o máximo possível. E isso vai causar nela ali a prisão de ventre e vai causar uma dificuldade maior aqui, na psique. Por quê? Porque o organismo vai, mielinizar ou guardar ali aquela dor no cérebro, nos neurônios, na região onde está falando para ela, se você fizer cocô, você vai ser repreendido. E isso vai ser uma dificuldade muito grande para essa criança. Então, a fase anal é quando a criança está aprendendo a usar o banheiro, usar o troninho, é a época do desfraude. Depois da época do desfraude, vem o estágio fálico. Esse estágio ocorre por volta de 3 a 6 anos de idade. E durante esta fase, a zona erógena principal são os genitais. As crianças vão experimentar uma curiosidade sobre suas partes íntimas, porque ela, de repente, quando a mamãe tocar para lavar ali, vai perceber, opa, eu estou sentindo prazer aqui, é gostoso. Então, ela vai ficar curiosa e vai querer tocar mais vezes aquela parte, porque ela sentiu prazer nisso. E dessa maneira, ela vai começar a desenvolver também uma curiosidade pelo sexo do outro, pelo sexo da outra criança, pelo sexo do primo, pelo sexo da priminha, no caso do sexo oposto. E muitas vezes o menino vai perceber que a menina, ela não possui o falo. E algumas vezes os pais, eles causam um trauma no filho, porque falam que se a criança fizer isso ou aquilo, ou deixar de fazer outra coisa, vai cortar o pênis. E essa brincadeira é perigosa, porque ela vai causar ali
um trauma naquela criança. O menino vai olhar a menina e vai pensar, ela não tem o sexo que eu tenho, ela não tem mesmo aí o pipi que eu tenho. Então é verdade, então eu tô correndo um risco de alguém cortar o meu pênis. E isso vai causar ali um trauma na criança nessa fase. E também quando a criança nessa fase não é corrigida, quando a criança nessa fase não é orientada, pode causar ali uma promiscuidade na vida adulta. Porque a criança, ela acha que ela passa a acreditar desde essa fase de que tudo é normal, de que tudo é permitido, já que não houve ali um corte, não houve ali uma explicação, não houve ali um direcionamento para que aquela criança entendesse que ela tem que ter cuidado com aquela parte íntima dela. E também é nessa fase que vai haver o complexo de Édipo, que vai também ser ali na fase da eleição do objeto. Ou seja, a criança vai eleger ali naquela fase a atração sexual que vai sentir pela mãe, por exemplo, no caso do menino, com uma rivalidade com o pai. Ou no caso das meninas, o complexo de Electra, onde a menina sentirá de forma inconsciente, assim como o menino sentiu de forma inconsciente, um desejo sexual ali pelo pai, que a menina vai sentir. E dessa maneira ela vai rivalizar com a sua mãe. E vai haver ali uma dificuldade no relacionamento. E se esses estágios, eles são centrais e a resolução de maneira adequada, saber conversar, saber direcionar essa época da sexualidade infantil, explicar para as crianças que o papai e a mamãe são um casal, que a mamãe ama o papai ama a mamãe e os dois amam a criança e que no futuro essa criança também terá um par. Conversar de maneira respeitosa vai ajudar essa criança a resolver essa fase. Então, as dificuldades na fase fálica vão influenciar como as pessoas se relacionam com parceiros e competidores no futuro. E os conflitos não resolvidos podem levar a sentimentos inadequados ou necessidade exagerada de aprovação e reconhecimento. E essa fase fálica é quando a criança está desenvolvendo aí a sua curiosidade pelo sexo oposto e pela diferença com relação ao sexo do outro. E é nessa fase também, passando essa fase, aliás, fálica, que vem a fase de latência, de 6 anos à puberdade. Nessa fase, os conflitos são a supressão dos desejos sexuais em favor de atividades sociais e educacionais. E nessa fase de latência, a criança ela vai aprender a suprimir o seu desejo sexual, que vai se voltar para outras áreas, que vai se voltar para a escola, que vai se voltar também para outros desejos, como o esporte, como a arte, sublimando e adormecendo o desejo sexual. E depois dessa fase de latência, onde os desejos foram sublimados, vem a última fase psicossexual, que é a fase genital, o estágio genital, de 12 a 18 anos. Esse estágio começa na puberdade e continua ao longo da vida adulta. E o foco principal do prazer sexual nessa idade, nessa fase, se volta para as relações genitais maduras.
Os indivíduos ali vão progredir para desejos fortes. E nessa época, os hormônios estão latentes, mas ainda a pessoa é muito jovem, na maioria das vezes de 12 a 18 anos, precisam de muita supervisão para que tornem ali os seus relacionamentos saudáveis e desenvolvam uma identidade sexual madura, para que tenham relacionamentos bem aceitáveis e maduros na vida adulta e direcionem a sua própria felicidade. Depois agora de falar sobre essas partes de maneira mais abrangente, sobre os 5 estágios, nós vamos falar sobre o complexo de Édipo. Por quê, pessoal? Porque esse estágio é totalmente importante. O complexo de Édipo e Electra, eles nos trazem dinâmicas familiares e também o papel dos pais nesse processo, essa importância. O complexo de Édipo, por exemplo, que Sigmund Freud descreveu, nessa fase ele mostra que os meninos experimentam sentimentos amorosos inconscientes pela mãe. É quando o menino fala: a mamãe é minha, a mamãe é minha, fica longe da mamãe, papai, porque a mamãe é minha. A criança pensa que de alguma forma aquela mamãe faz parte dela. Então, ela vai ter que começar a aprender de uma maneira saudável que não, a mamãe não faz parte dela. A mamãe, ela é do papai, o papai é da mamãe e ele é o filho dos dois. Mas de uma maneira bem consciente e amorosa essa explicação. Para quê? Para que proporcione um ambiente seguro, amoroso, para que as crianças possam lidar com seus desejos e conflitos de uma maneira totalmente saudável. No caso do complexo de Édipo, é essencial que os pais estabeleçam limites claros e saudáveis, demonstrando amor e carinho tanto para o filho quanto com a filha, não favorecendo nenhum dos dois sexos a mais que o outro. O pai desempenha um papel importante como modelo masculino para o menino, ajudando-o a internalizar normas e valores adequados para seu desenvolvimento. E por outro lado, no complexo de Electra, a mãe desempenha um papel crucial, servindo de modelo feminino para a filha, ajudando essa filha a desenvolver uma identidade feminina saudável. É importante que a mãe não se torne excessivamente possessiva ou dominadora, porque assim ela vai permitir que a filha desenvolva sua própria autonomia e identidade. Converse com seus filhos. É preciso estabelecer limites claros e consistentes, que sejam adequados à idade da criança, e manter essas regras de forma consistente. Deve-se também modelar comportamentos positivos, demonstrando valores e comportamentos que você deseja que seu filho internalize nas suas ações e interações com outros. Converse também sobre valores de forma clara, demonstrando como é importante o respeito, a responsabilidade e a empatia, tanto no lar quanto com as pessoas lá fora. Por quê? Porque isso será importante para que os filhos aprendam a aplicar esse respeito e essa empatia na sua vida cotidiana. E além disso, os pais devem estar cientes de suas próprias dinâmicas inconscientes, pois suas experiências e seus relacionamentos podem influenciar a forma como lidam com os complexos dos seus filhos.
E se abordarem de uma maneira empática e compreensiva, isso será essencial para ajudar suas crianças a superarem seus conflitos de uma maneira saudável. Então, o complexo de Édipo e o complexo de Elétrica são aspectos fundamentais do desenvolvimento psicológico das crianças. E esses pais, amorosamente, vão desempenhar um papel essencial em ajudá-los a resolver esses conflitos. Por quê? Porque quando fala complexo de Édipo, complexo de Elétrica, quer dizer complicado de resolver, complicado de ajudar a entender. Então, os pais, assim, proporcionarão um ambiente amoroso, um ambiente pacífico e seguro para seus filhos crescerem e se desenvolver plenamente de maneira bem saudável. Agora, pessoal, já falamos sobre todas essas coisas, também sobre o complexo de Édipo. Vamos passar para conflitos e fixações que surgem nessa fase da vida. Vamos analisar os possíveis conflitos e as possíveis fixações que podem ocorrer durante o desenvolvimento psicossexual. E vamos destacar como esses eventos podem impactar a personalidade na vida adulta de cada pessoa. Então, durante o desenvolvimento psicossexual do ser humano, que são oral, anal, fálico, latência e genital, podem surgir conflitos e fixações em cada uma das fases que vão impactar a personalidade na vida adulta do sujeito. O estágio oral, no estágio oral, haverão conflitos como dependência excessiva de uma pessoa por outras pessoas ou a rejeição materna que vão causar ali fixação oral. Às vezes a mãe tem ali aquela dependência da criança, vai dar mamadeira demais, vai causar para ela uma dependência emocional. E quando a mãe rejeita, não dá atenção, isso também pode causar fixação oral. E vai manifestar-se em comportamentos futuros na vida adulta da pessoa, como fumar, beber, comer em excesso ou dependência emocional. E vai impactar na vida adulta. O impacto pode resultar em dificuldades de estabelecer relacionamentos saudáveis e também pode até mesmo impactar a autonomia emocional. A pessoa pode estar sempre dependendo da aprovação, de como o outro vê ela, e isso não é uma coisa saudável. Estágio anal de 1 a 3 anos. Os conflitos vêm da rigidez ou excesso de controle na fase de treinamento do banheiro e pode levar à fixação anal, retentivas quando a criança ela é muito reprimida, quando a criança ela é muito ela leva muita bronca por ela estar fazendo um cocôzinho ali, ela pode segurar o máximo aquele cocô. E no futuro, ela vai aprender a controlar, além dela ter assim aquela repressão ali da dificuldade anal, ela também vai ter dificuldades e vai querer controlar outras pessoas. E isso pode resultar em comportamentos que serão obsessivos, como de limpeza, como de autoridade, eu é que mando, ou controlar emocionalmente outros. Ou mesmo pode ser uma pessoa desorganizada que não quer saber de cuidar de nada. Estágio fálico.
Quais são os conflitos do estágio fálico? Nesse estágio, nós falaremos novamente sobre o complexo de Édipo ou Elétrica, onde a criança vai desenvolver sentimentos amorosos, repetindo mais uma vez, para que fique bem fixado aí na mente de vocês, pelo seu genitor do sexo oposto e rivalidade com o genitor do mesmo sexo. Pode também haver ali que a criança, ela sinta essa atração sexual pela pessoa do mesmo sexo, pode. E isso pode fazer com que ela rivalize com a pessoa do sexo oposto. E qual o impacto na vida adulta? Pode resultar em dificuldades com relacionamentos íntimos, sentimentos de inferioridade ou mesmo de superioridade, problemas de identidade social. Essa fixação na fase fálica tem como consequência dificuldades na formação do superego, que são as regras sociais, e atua na sexualidade e também pode levar ao homossexualismo, a inibição sexual em alguns casos ou a promiscuidade no caso de não haver ali um limite com relação à criança do sexo diferente. A criança pode ver como se tudo fosse permitido se ela não for corrigida nessa época de maneira consciente e amorosa, é claro. Estágio de latência, 6 anos a puberdade. Conflitos, supressão dos desejos sexuais em favor das atividades sociais e educacionais. Qual o impacto na vida adulta? Pode influenciar a forma como a pessoa se relaciona com o trabalho, colegas e hobbies, podendo manifestar-se na busca constante por reconhecimento ou mesmo por evitação de desafios. A palavra latência, pessoal, significa que o desejo está oculto ou em intervalo. É onde a criança, ela vai interagir melhor com o mundo que o cerca, que nem sempre ela será, e aí ela vai aprender que nem sempre ela será imediatamente satisfeita. Ela vai começar a interagir com o mundo lá fora. Antes, todos os desejos eram satisfeitos. Ela vai para a escola, vai começar a interagir com mais pessoas e vai aprender que todos os seus desejos não serão imediatamente satisfeitos. E isso vai ensiná-la a se relacionar com outras pessoas. E aí, nessa fase, a libido, a pulsão sexual estará adormecida em função de outros investimentos. E a criança se identificará com outras pessoas nesse período. E é nesse período também que virá a vergonha e a moralidade. Os conflitos resultantes dessa fase podem resultar em dificuldades na intimidade, problemas de autoestima e satisfação sexual. Em resumo, os conflitos e fixações durante o desenvolvimento psicossexual podem moldar a personalidade adulta, influenciando a forma como a pessoa se relaciona consigo mesma e com outras pessoas. Seus padrões de comportamento também e a capacidade de lidar com desafios emocionais e relacionais. E agora, pessoal, nós falaremos sobre as críticas, porque nem tudo é só o que é positivo, não é mesmo? Freud também, além de ter criado esses 5 estágios, que a partir daí se pôde cuidar muito melhor da saúde mental, também foi criticado. Nós veremos essas críticas contemporâneas e a teoria do desenvolvimento psicossexual.
A teoria do desenvolvimento psicossexual proposta por Sigmund Freud tem sido objeto de críticas ao longo do tempo, especialmente em relação à sua ênfase na sexualidade como um fator primordial do desenvolvimento humano. Críticos contemporâneos argumentam que essa teoria é excessivamente determinista e heteronormativa. Imaginem só se hoje ainda é criticada a teoria da psicossexualidade infantil. Imaginem como foi debatido em meados de 1905 até 1908, que quando essa teoria foi aí colocada para o público. De acordo ali com a cultura das pessoas naquela época, uma criança era considerada pura até os seus 7 anos, quando se fecha a cavidade craniana da criança. Então, imaginem como isso foi criticado por causa da cultura naquela época. Os estágios dessa fase, que foram a fase oral, anal, fálica, de latência e genital, ainda são essenciais para entendermos as complexidades do desenvolvimento infantil e como as experiências nessa fase influenciam o comportamento na vida adulta. Embora alguns aspectos da teoria psicanalítica tenham sido contestados e modificados ao longo do tempo, essa teoria ainda fornece insights valiosos sobre como os primeiros anos de vida moldam a nossa personalidade, os relacionamentos e os padrões de comportamentos de uma pessoa. É importante também considerar outras abordagens e teorias contemporâneas para obtermos uma compreensão completa e atualizada da psique infantil. E agora vamos para a discussão sobre a relevância atual desses conceitos na compreensão da psique infantil, onde abrange o processo psicossexual de desenvolvimento na teoria psicanalítica. O processo psicossexual de desenvolvimento na teoria psicanalítica proposta por Sigmund Freud continua sendo um ponto de referência importante na compreensão da psique infantil. Os estágios, como a fase oral, anal, fálica, de latência e genital, que são as fases psicossexuais, trazem para nós críticas altamente fortes com relação a essas fases psicossexual mal resolvida. A sexualidade com relação às personalidades se desenvolvem aí. Na fase oral, por exemplo, foi muito criticado a pessoa sentir prazer com relação ao sexo oral, ou se tornar uma alcoólatra, ou um comedor compulsivo. E depois foi criticado na fase anal a dificuldade na expressão saudável da sexualidade, que foi proposta por Freud como problemas de intimidade, dificuldade de relacionamentos, distúrbios sexuais, e houve nesse ponto críticas e falta de aceitabilidade por parte principalmente de psiquiatras. E a fase fálica, problemas mal resolvidos podem levar a questões como dificuldade na intimidade, disfunção erétil, de acordo com Freud, ansiedade sexual e promiscuidade. E também a fase fálica mal resolvida vai fazer com que a criança sinta desejo pela pessoa do mesmo sexo, levando ao homossexualismo. E isso foi totalmente debatido pelas críticas. E a fase de latência,
Foi criticada a simplicidade excessiva em se perceber que a criança do tipo adormece os seus sentimentos nessa época. E na fase genital, eles contra-argumentam que a teoria de Freud é eretonormativa, ou seja, limitante para se compreender a diversidade de gêneros. Porém, esses críticos não levam em conta a escolha pessoal de cada pessoa. E embora alguns pontos dessa teoria psicanalítica tenha sido contestada, ainda a teoria da psicossexualidade de Freud no desenvolvimento do sujeito é a forma mais assertiva de se mostrar como se desenvolvem as personalidades e como cuidar da saúde mental, de acordo com o desenvolvimento de cada sujeito com relação à sua própria personalidade, de acordo com as fases vividas. E apesar dessas críticas, a teoria do desenvolvimento psicossexual ainda é totalmente importante, à medida em que influencia e continua a influenciar a psicologia, a psicanálise e outras disciplinas relacionadas. Os conceitos freudianos, como inconsciente e estágios do desenvolvimento, foram incorporados em abordagens contemporâneas, como a psicanálise moderna e a psicologia do desenvolvimento. E essa teoria também estimulou debates e pesquisas sobre a influência da sexualidade no desenvolvimento humano, embora tenha sido reinterpretada e redefinida ao longo do tempo para se adequar aos avanços, às mudanças que a nossa sociedade nos traz. Como, por exemplo, hoje, a orientação sexual, que é uma escolha de cada pessoa. Então, baseado em todas essas pesquisas, só temos a falar que a psicanálise continua sendo a maior e mais correta maneira de se ajudar a curar e tratar a saúde mental. Porque através da psicanálise se pode olhar para o sujeito como um indivíduo único com as suas subjetividades, onde cada um vai colocar os seus sentimentos e vai olhar para si próprio de acordo com as personalidades das 5 fases do desenvolvimento psicossexual que Freud colocou para nós. E para mim, hoje foi um prazer estar aqui apresentando para vocês essa teoria da psicossexualidade de Freud. E para mim é também um prazer participar aqui na IBRAPSE, essa grande família de psicanalistas que está crescendo cada dia mais, onde podemos olhar para cada um e para nós mesmos de maneira subjetiva, ajudando tanto a curar o outro como a curar a cada um de nós, à medida que fazemos o tripé psicanalítico, que é a prática, a teoria e a análise pessoal que a IBRAPSE nos proporciona. Muito obrigada, IBRAPSE, muito obrigada, colegas psicanalistas, e muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco assistindo a esse seminário maravilhoso que nos ensina sobre as fases psicossexuais de cada indivíduo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos e uma boa noite.